O Pedro, no canal, no gerente geral, está aqui também, vai acompanhar a palestra. Os colaboradores aqui, o Sandro, a Carol e a Mariana, que estão aqui também, para dar uma assistência para vocês, né? A dinâmica que a gente vai fazer são, eu vou falar aqui um pouco sobre a arquitetura bioclimática, depois o Guido, que é fera em energia fotovoltaica, vai dar para vocês todo o conhecimento, né, sobre como instalar essa questão de energia fotovoltaica em edificações. A Sara vai falar sobre a parte de aproveitamento de água, né? E o Jefferson vai fechar aí com chave de ouro para linkar tudo isso nas construções, né? Então, eu aproveito falando do Jefferson, agradecendo muito por ter cedido esse espaço aqui para a gente, para poder fazer esse evento aqui para vocês, né? É um evento que nós temos feito nos últimos 3 anos, né, no Conselho. Nós fizemos no primeiro ano, esse evento está entrando exatamente na Semana do Meio Ambiente, né? Então, a gente vai ter várias atividades por aí falando sobre meio ambiente. E no primeiro ano nós fizemos ela online, a gente estava ainda em pandemia, né? O ano passado nós fizemos lá dentro do Conselho, mas esse ano, né, a gente tem feito alguns eventos na rua, eu vou dizer na rua, assim, fora do Conselho, né, que tem sido bem bacana, que aí a gente tem aproximado mais, né, dos profissionais. Então, assim, a gente vê que é até mais fácil as pessoas virem para eventos em outros locais. Então a gente já teve eventos na Cadeirote, na Casa Arrumada, né? Hoje aqui na Intercine, a gente vai ter no mês que vem um evento chamado Arquiteto, que ele vai falar muito para os profissionais de interiores. Nós vamos fazer palestras destinadas à arquitetura de interiores, né? Que a gente valoriza muito isso, né? A gente sabe que grande parcela dos arquitetos e arquitetas trabalham com interiores, então a gente tenta dar esse suporte, né, para vocês. E a gente tem feito o trabalho buscando isso, né? A gente encerra nosso mandato aí no final do ano, mas com esses 3 anos aí trabalhando bastante. E hoje então a gente vai falar de arquitetura bioclimática e também de sustentabilidade, né? Então essa foto aqui eu abro nosso bate-papo hoje, né? Foi uma foto que eu tirei esse ano em frente ao edifício Bosco Verticale, né? Que na verdade em italiano, em português é Bosque Vertical, então ele mostra muito isso. São 2 torres, né? Tem uma aqui, tem outra atrás. Isso é uma grande atração, né, em Milão. Então ele, o prédio já está fazendo 10 anos, né? Parece que não, mas tem 10 anos, então você vê como os caras estão bem à frente da gente, né? Então cada varandinha dessa aqui, ele tem árvores, né? São centenas de árvores, milhares de arbustos, né? E eles são feitos, a manutenção, você fala, nossa, mas isso deve dar um trabalho, a manutenção é feita pelo condomínio, né? Até porque por causa da estética de tudo isso. Então ele tem um programa de reaproveitamento de água, com irrigação na base de tudo isso. E é legal que ele vai mudando com a estação. Então a fachada dos prédios, né, essas torres, elas vão mudando. Então no inverno ela tem uma cara, no verão ela tem outra. E aí ele cria um bioclima interno muito gostoso, né? Você imagina você ter uma árvore na sua varanda, né? Então, quer dizer, o ar, eles têm uma medição de temperatura por dentro, que é bem menor do que tem fora, né? Então, mesmo o sol, em época de verão, a árvore protege melhor. No inverno, ela tem menos folhas, né? Então, o sol entra melhor nas casas para aquecer também, né? Então, vocês veem que é um prédio que já ganhou diversos prêmios exatamente por essa ousadia. Então, essa ousadia que a gente precisa, né, ter, né, nos nossos projetos, justamente para a gente poder buscar, né, o diferencial. Os clientes eles estão buscando isso mesmo, eles buscam uma arquitetura que já pedindo para a gente, mais voltada, né, para o meio ambiente e que acaba, em alguns conceitos, ela sendo mais barata a manutenção, né? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês a respeito disso. E quando a gente fala de construção sustentável, né, a gente também tem que lembrar da construção ecológica, né? Elas têm uma diferençazinha, né? Apesar do nome ser parecido, tudo assim é amigo do meio ambiente, mas a gente sabe que a construção ecológica ela é mais raiz. A construção sustentável ela é mais tecnológica, é muito mais a cara daqueles prédios que estão ali em cima. Então vou mostrar para vocês aqui com 2 fotos, para vocês entenderem. Construção ecológica é basicamente isso aí. Você praticamente faz a edificação com o mínimo de impacto na natureza, o mínimo mesmo. Então, por exemplo, o esquimó quando faz iglu, né, o gelo está todo ali em volta, né? Então você está vendo a pazinha ali, ó, a mão de obra está ali, ele vai com ele usa apenas a sua ideia, a sua tecnologia. Aqui essa cidade aqui no Marrocos,
que é toda de adobe, né, uma cidade de Luminar, então você vai ver que o material está todo aqui atrás, ó, eles tiraram do morro e fizeram uma construção. Então, o impacto, né, assim, ele é muito baixo, o transporte da mercadoria já é dali, uma construção às vezes de bambu, né, uma construção que ela, a argila, né, ela consegue, né, com a tecnologia, né, então é um lugar que não chove muito, então você não tem grandes problemas de fazer esse tipo de construção. Quando a gente faz no Brasil, a gente tem que ter um beiral muito grande para proteger por causa da chuva. Então, quando você vê algumas construções desse modelo de adobe, que é muito bonito e tal, o segredo é você proteger da água, o máximo que puder. Mas, se der algum probleminha, você vai ali, pega o barro e refaz. Já a construção sustentável, né, essa que a gente busca mais, então mais na nossa cidade, a gente tem esse ciclo da sustentabilidade, né, que é a economia, o meio ambiente e, obviamente, a parte social. Então, a construção, para ela ser sustentável, né, assim, na raiz dela mesmo, não adianta você ter gastos mirabolantes, né? Você tem que ter um gasto ali mais justo, né, ajudar o meio ambiente e, socialmente, ele tem um retorno, desde do colaborador lá, pedreiro, que trabalha na obra, né, até os fornecedores e tudo. Então, ele é uma cadeia. Então, ele mostra isso daqui. É mais ou menos o que a gente, basicamente, consegue fazer na cidade. O Guido vai mostrar para vocês, quando ele falar de energia fotovoltaica, que há tempos atrás, você botar energia fotovoltaica na construção era uma coisa assim, maluca. Eu, há 10 anos atrás, já estava tentando mexer com isso, era um negócio assim, do outro mundo, né? Então, assim, muito caro. O cara tinha que amar muito a construção para botar a energia solar. Hoje já é o contrário. Hoje, a viabilidade, por causa do preço, caiu. Então, assim, quem faz uma casa ou uma edificação maior sem a energia fotovoltaica, sem aproveitar a água, ele está jogando dinheiro fora. Então, hoje, isso aqui tudo vale a pena, né? E aí, como a gente fala da parte das vantagens, né? Então, obviamente, como eu falei, tem a valorização do imóvel. Então, se a pessoa vai comprar uma casa e a outra tem energia solar e tem água, eu vou comprar a outra. Então, eu botei energia fotovoltaica na minha casa 4 anos atrás. Esses 4 anos, o dinheiro que eu investi já retornou, eu estou no lucro. Eu estou aqui agora, e com esse solzinho aqui, as minhas placas estão gerando dinheiro para mim lá, né? Então, ou seja, é um material que você bota e ele vai valorizando. Aí entra nisso aqui, redução do custo de manutenção. Então, a minha conta de energia em casa, que, sei lá, é em torno de R$400, 500 mais ou menos, ele hoje é R$70, são R$70, né? Então, assim, por mês eu tenho um retorno muito bom. Por que é 70? Porque ele tem um mínimo. Eu não vou explicar, você explica mais. Qualidade de vida dos usuários é muito legal, isso obviamente, e ajudar o meio ambiente. Então, se você não quiser ajudar o meio ambiente, você está ganhando dinheiro aqui em cima, mas eu quero ajudar o meio ambiente e ainda vou ganhar dinheiro. Isso vai valer a pena, viu? E a Sara, que vai falar de água, vai mostrar isso pra gente. E eu vou passar para vocês a minha experiência na parte de bioclima. Então, quando eu vou pegar um projeto e desenhar, eu normalmente traço essas 5 linhas, né? Que é exatamente o bioclima, que eu vou mostrar para vocês que é o 0800, ou seja, a ideia mesmo que você usa na sua cabeça para minimizar as temperaturas. Energia, água, os materiais, obviamente, que hoje a gente tem materiais que já vem com selinho lá de sustentabilidade ou de baixo impacto, aquela coisa toda. E os resíduos. Hoje nós vamos falar praticamente dos 3 primeiros itens ali. E mais a tecnologia que é o que o Jefferson vai falar para conectar toda essa parte aí. Então, a gente vai falar de bioclima agora e depois o Guido e a Sara vão falar dos outros pontos. Bom, bioclima, como eu falei, é 0800. A gente tem os ventos, o lugar onde tem a construção, a iluminação solar e vegetação, que ela pode ser uma grande amiga da gente em uma construção, né? Então, esses 3 pontos aqui é o básico para a gente começar a pensar em uma construção com bioclima amigo, né? Aí tem alguns conceitos básicos, né? Por exemplo, a gente está no litoral aqui, falando mais a gente tem ao longo do dia ventos, né, vindo do mar para a terra, né? Normalmente a terra está mais quente, então isso é uma constante. Nosso vento nordeste, que tem muito aqui, né? Então a gente, na hora que posicionar a casa lá, tem que olhar para ele e saber puxar isso. E à noite ele tem o contrário, né? A terra esfria, o mar esquenta um pouco, então a gente já tem uma velocidade menor nisso aqui, mas ela acontece, esse vai e vem. Então às vezes talvez a maioria de vocês morem em apartamento, aí é mais difícil de enxergar essas coisas. A gente que mora em casa, quem mora em casa aqui?
tem bastante gente, tem uns 5 aqui, deve ter uns 20% de vocês, 80% moram em apartamento. Aí você observa muito essas coisas do sol, né? Nascimento de lua, vento e tal. Isso às vezes pode ser prejudicado, os ventos colocados no elemento natural, né? Você vai lá, seu cliente vai comprar um terreno, tem uma casa fresca, mas a casa dele está embaixo de uma pedra. Aí você já olha assim, se os nossos clientes perguntassem a gente o terreno, o tipo de terreno para comprar antes de contratar a gente, ajudaria pra caramba. Mas a maioria dos clientes, 90% já chega com um terreno assim, eu quero uma casa com uma fachada bem vidraçada, mas eu comprei um lote só da tarde, resolva. Então, infelizmente no escritório a gente às vezes consegue, assim, cliente já antigo, fala, não compra terreno, pelo amor de Deus. Então a gente vai lá olhar, dar uma consulta, né, uma consultoria, né, perto, a gente faz isso daí, para poder, assim, às vezes a pessoa está em dúvida em alguns terrenos, né, olha, isso aqui é mais perfil da tua família e tal, então um serviço que a gente pode vender. Na cidade, né, a maioria acontece isso aqui, né, quando você faz uma construção menor, mas podia ser um prédio lá, mas se você tiver essa situação é bem melhor, como Brasília tem, né? Brasília o pessoal briga muito para construir os pilotinhos, mas é muito gostoso quando você anda entre as superquadras, né? Tem muita arborização e o vento, o prédio é mais baixo, né? São 6 andares, né? O Lúcio Costa falou que queria que a mãe chamasse o filho lá embaixo, né? Aquela história toda. Então até 6 andares ele falou que a mãe consegue chamar o filho. Então por isso que tem 6 andares. E você tem essa circulação, né? Se dá certo ou não, eu sei que ele consegue. Você consegue chamar até com 20. Mas hoje tem um WhatsApp, né? Até dentro de casa, Essa parte de ventos também, a gente foca muito assim, às vezes, numa construção que a gente está mostrando uma casinha, mas podia ser um prédiozinho embaixo, coisa parecida, essa questão do vento dominante, né, que é a parte positiva. Eu lembro que eu falei lá a importância da gente virar as nossas aberturas para essa questão do vento, né? Mas o principal, gente, é o vento que entra e tem que sair. Você pode ter a maior porta do mundo numa casa, se ele não tiver como sair do outro lado, não vai adiantar nada. Então você pode criar ventilação superior, que é muito bom isso aqui, né, que o ar quente sobe, vai embora. E essas cruzadas aqui. Dutos zenital, né, que já trabalhei, assim, bem bacana, você pode aproveitar isso aqui. Você fica aqui embaixo, você sente assim, o ar subindo, muito legal, isso surpreende. Isso aqui é uma coisa bacana. Eu fiz isso numa escola, então você chegava de dia na escola e você parecia umas luminárias acesas, assim, nos buracos que a gente conseguiu fazer. Os alunos adoraram. Não é novidade nenhuma, né? Você vê que os árabes fazem isso há milênios lá, né? Então às vezes a gente vê umas torres dessas aqui e fala, poxa, que bonito, que legal. Não, é isso aqui, ó. Eles estão fazendo lá, estão trocando. É questão de sobrevivência, né? Hoje até eles têm muito ar-condicionado, mas nessa época é a construção de adobe. Essa casa é uma releitura, óbvio, né? Mas a construção de adobe, né, para abortecer o calor, aquela coisa toda, e absorver, porque a noite é frio, então ele faz essa troca de calor e sempre a troca da ventilação. Algumas coisas muito simples, né? Que é, ou seja, você trabalhar com cores, né? Você botou uma cor mais escura numa parede que pega sol da tarde, obviamente aquele calor vai bater ali, né? E sendo uma parede fina, ela passa rapidinho para dentro. Quem mora em um local que pega sol da tarde, é só botar a mãozinha ali, se tem uma horário, você vai ver que ela passa essa irradiação muito forte. Mais uma coisa que eu faço nas obras que é muito simples, que é isso aqui, o custo não é muito alto, que é dobrar a lajota. Porque quando o sol pega aqui, ele leva muito tempo para atravessar a lajota. Quando ele atravessa, o sol já baixou. Então você tem esse equilíbrio aqui. E é uma coisa que eu sempre falo, assim, às vezes um cliente vai comprar alguma casa, ou apartamento, eu falo assim, porque quando você vai comprar um sítio, você normalmente vai lá às 5h30 da tarde para ver se tem mosquito, né? Então, esse é um macete. Então, eu gostei do sítio ali, você fala assim, vai lá às 5h30 da tarde, você vai descobrir se ele é bom ou se é ruim. Uma casa tem um horário também. Então, vocês podem comprar uma casa ou um apartamento, 3 horas da tarde. É o melhor horário. Por quê? Porque ele já pegou o sol o dia inteiro, a manhã inteira, pegou o sol de meio-dia, chegou às 3 horas da tarde que o sol vai baixando, aí a temperatura vai baixar. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou lá meio-dia. Ainda não esquentou, não. Aguenta mais um pouquinho. Vai lá às 3 da tarde que você vai descobrir se é quente ou não a casa. Ou o apartamento, né?
Aí só faria aquela parede ali onde tem só exatamente, onde só tem necessidade de onde. Mas, por exemplo, se for uma área de serviço, uma garagem, um banheiro, não tem problema, mas um quarto, isso é fundamental. Eu sei porque eu dormi num apartamento durante 20 anos lá no centro da cidade, pegava sol da tarde. Eu sei o que é o sol da tarde, tá? o sol da tarde. Você aprende na marra. Orientação solar é muito importante, então eu sei que é uma casa que a gente fez uns anos atrás, né? Ela está voltada aqui para o sol da manhã, para o vento dominante, então a gente virou as esquadrias, já faz um Lzinho, sempre protegendo, né, a cobertura dela. E aí a mesma coisa, né? Sempre que possível a gente proteger o vidro, né? Porque você pegando o sol da tarde no vidro, ou no sol, eu falo sempre sol da tarde, mas um sol mais forte, né, que às vezes pode pegar de dia, você pode até botar a cortina, né, para amenizar a incidência solar, mas o que acontece? É igual efeito estufa, o calor entra e quando ele vai sair, ele bate na cortina e fica lá dentro. O ideal é sempre, gente, eu exagerei aqui, tá? Mas é sempre a gente proteger o vidro ou a esquadria antes que o sol bata. Ou pode ser um beiral, ou mudança de arquitetura, alguma coisa. Lembra daquele cliente que eu falei para vocês, o sonho dele de ter uma casa vidraçada, né, de condomínio e tal, mas compra o bandido do terreno virado para o sol da tarde. Aí a gente tem que se virar. O que eu falo sempre é o seguinte, não existe casa, né, virada para o sol da tarde. Né? Não existe terreno virado para o sol da tarde, o que existe é a casa virada. Então o arquiteto, né, ele vai lá e dá o jeito dele para mudar a arquitetura. Eu trago um exemplo aqui bacana de vocês, da Piprica Arquitetura em São Paulo, né? Que ele tem uma fachada de um edifício com muito sol da tarde, né? Então eles fizeram essa brincadeira aí com a arquitetura, né? Parece que tem um exagero, esses brises, né? Criou esse corredorzinho aqui, ó. Mas ele protege diretamente aí no sol e ele à noite cria um efeitozinho bacana, né? Tem uma caixa ali, né? E tal. Então assim, é uns extremos, né? Que eu estou mostrando para vocês, mas mostra a importância do cliente depois lembrar de vocês assim de uma forma boa, né? O cara lá está dormindo lá, quente pra caramba a casa e fica lembrando assim, rapaz, aquele arquiteto, ele viu que o sol pegava desse lado. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado aí. Aquela caixa ali foi para manter a parte do vidro recuada e ter um espacinho, né? Fez uma varandinha ali, para poder deixar sem brise, né? Aí também deu uma quebrada, né? Senão ia ficar tudo parecendo um bolo, né? Eu mostro sempre o exemplo dessa escola que a gente fez lá em Vila Velha, uma escola que ela ganhou até uns prêmios de sustentabilidade, porque a gente fez com recursos muito escassos, né, a obra toda. Então a gente tem algumas coisas que a gente fez, tipo esse duto aqui de ventilação que a gente tem na recepção, que quando a gente abre essa porta ali, o ar quente entra aqui, o vento, né, entra, sobe, sai lá em cima pela uma abertura que a gente tem entre a proteção do vidro e tal. Mas aí o interessante dela, aí sim, aí o cliente quando comprou o terreno disse o que queria fazer, né? Então está aqui o terreno, no pé do convento da Penha, o convento da Penha está aqui, então a gente tem um bosque aqui. O vento entra bastante aqui nesses dois prédios existentes, então aqui tem um fluxo de vento muito forte ao longo do dia. Então a gente desenhou a escola aqui em L, né, com o vento passando aqui, obviamente com espaço, né, para ele circular. E a gente botou aquele pátio, onde as crianças fazem um recreio, fazem atividade, justamente aqui, ó. Aí ele tem um motivo, porque o sol da manhã, né, ele já fica protegido ali. E esse prédio, ele acaba fazendo um brise natural. O sol da tarde, ele deita aqui atrás, então a gente conseguiu esse efeito bem bacana aqui aberto. Então esse vento passa aqui, ó, cortando, atravessa. Então, ou seja, só com um desenho simples de arquitetura, uma construção não muito complicada, a implantação do terreno, então a gente consegue fazer isso daí. Vocês também, se tiver a oportunidade de visitar o terreno lá mais vezes, né, ver como é que é a questão de insolação e tudo, isso ajuda bastante. Leomar, só um parênteses que depois talvez eu não consiga falar isso na apresentação do sol, que é imprescindível que essa análise de sol da manhã e sol da tarde seja feita no verão ou proximidade do verão, porque às vezes a gente não percebe, mas faz uma análise no inverno. E como a inclinação, na nossa latitude, né, de 20 graus mais ou menos, a nossa inclinação, ela sofre muito, né, por estar em baixas latitudes,
com a inclinação do sol. Então você pode ver que em junho, que é o extremo que a gente vai entrar agora, 21 de junho, por exemplo, que é o dia mais curto do ano, o azimutal, né, que a gente chama assim, o caminho do sol, dele nascer até ele se pôr, é bem angulado. Então você fica com a impressão de sol da manhã, que é onde não tem muita influência, que o inverno está mais fresco. A influência maior do sol é em dias longos do verão, e que a angulação, o sol está a pino, retinho, que a gente chama de 0 graus. Em junho está em 23 graus. Então, o ideal é olhar a posição, o caminho do sol no verão, fazer as considerações de sol a pino, porque é o sol que mais influencia. Aí, às vezes, está em junho, mas como é que eu faço isso? Tem exatamente orientação para você deslocar 23 graus para a direita, vai saber que o sol vai estar, além de a pino, 23 graus para a direita. Você só supõe, quando você for ver no inverno, você sabe que você está no inverno, então você desloca. Porque a influência maior é dessa posição no verão, que o sol, além de ser mais quente... É onde ele incide mesmo, bem forte. É onde ele vai fazer a diferença na hora de esquentar as paredes. Isso é importante mesmo, o que você falou. Então, quer dizer, já é um aprofundamento a mais desse estudo aí, né? Mas é bem importante ter a carta solar no local, né? E um outro ponto que a gente coloca é a questão do paisagismo, a importância do paisagismo, né? É sempre bom, a gente já tem em Vitória de alguns arquitetos que são paisagistas, vocês trabalharem em parceria com eles, se vocês tiverem alguma dificuldade para desenvolver esse ponto aí, né? Existe muita evolução nesse quesito do paisagismo. Né? Então você tem desde o telhado verde, né, laje de jardim. Eu lembro que o primeiro terraço verde que a gente foi fazer era uma dificuldade danada por causa da tecnologia. Hoje você às vezes compra isso até pela internet, né, os produtos que você consegue fazer. Né? Então isso evoluiu bastante, desde a parte vertical, né, como a parte de jardins mesmo. Então telhado verde, parede verde, melhora a temperatura interna, a beleza, a acústica, né, e ainda absorve uma parte da água da chuva. Então, você que melhora a produção de energia solar, pode acrescentar mais um item aí. Então, essa o albedo, colocar ele. É igual por isso que eles fazem algumas placas em superfície, por exemplo, nos lagos, que o reflexo em volta ajuda. A manta de alumínio, que você às vezes deixa na manta, não faz um contrapiso, deixa aquela manta exposta, aquele alumínio que chega a refletir na cara. Tudo isso aí brita, as britas que eles botam em usinas no solo e tal, tudo isso melhora o albedo, que é tipo um reflexo indireto. Aumenta a produção. É bem melhor do que a telha, né? Porque a telha ela já absorve mais. Isso, por exemplo, em laje, a gente, ou a pessoa deixa na manta, né? Mas muitos, já pegamos muitas obras que ele botou a laje em cima, sem telhado, com verde. A gente colocou as placas fotovoltaicas em cima da graminha que ele colocou. Muito legal. Fica muito bacana mesmo. Então, quer dizer, você acaba dando, além do efeito estético bonito, você, obviamente, se o sol pegar uma parede dessa daqui, eu acho que isso aqui é uma parede muito grande, a parede que está atrás, o calor, né, não vai passar. Né? Então, ou seja, isso aqui é como se estivesse embaixo da terra. Tudo que você conseguir fazer de verde, você consegue absorver isso aí bem melhor, essa questão da temperatura interna. Né? Outra coisa que eu estava falando da árvore, né? No verão, ó, ela protege bem. Você vê a diferença de temperatura em média que você tem ali, ó, ali praticamente de 7 graus, né, que você tem do exterior para o interior, né? E no inverno, às vezes a gente precisa, como o Guido falou, a gente precisa do sol dentro de casa, né? Então quando a gente está lá em Paraju, Pedra Azul, a casa que a gente fez lá, né, Fernando? Ali no inverno, a gente quer mesmo que o sol bata na construção e que aqueça, porque o frio lá, ele é bem forte, né? Então, ou seja, essa questão do paisagismo, o posicionamento da árvore, dos arbustos, né, em volta da casa, isso é importante. Vegetação em volta, né? Isso aqui que é o tal do piso cimentado. Tem um cliente que às vezes você chega numa casa, vai visitar a casa depois de um tempo, aí o cara cimentou o quintal. Aí fala assim, nossa, a casa esquentou. Eu falei, é mesmo? Você acabou de botar uma pedra embaixo da tua casa, é mais ou menos isso, cara. O sol bate aqui, ó, vai lá dentro. Então isso não tem mágica. Dá trabalho cuidar de grama? Dá, mas tem que ajudar. Então, pior, eu acho que calçado tem que ficar lavando. Melhor é melhor. Vocês têm cachorro, então? Grama é muito melhor. Esse aqui é um restaurante que tem em São Paulo. Se vocês forem a São Paulo, é importantíssimo visitar isso aqui, porque é um show de arquitetura do Arthur Casas. Esse restaurante, ele tem 6 ou 7 metros de largura. É um lote, imagina, um lote de 6, 7 metros, por quase 100 metros de comprimento. Então, a arquitetura que o cara fez ali é um espetáculo, é um bioclima dentro desse restaurante. Né? Então, vale a pena. Procura um nome esquisito, cara, mas vale a pena.
Essa foto que eu tirei já tem uns 8 ou 10 anos, mais ou menos. Esse vídeo tá lá. Eles chamam brasileiro, né? Em São Paulo tem uns negócios chiques desses, que é o bife com ovo, farofinha, não sei o que, um pratinho bonito assim, você paga uma nota, isso você acha máximo. Então, isso é bem bacana. A entrada é aqui, eu acabei de entrar nesse restaurante, eu só tenho isso aqui de entrada, aqui é um espelho d'água, mas quando você pisa aqui dentro, você sente aquela umidade, parece que sabe aquele quarto que você entra, que parece que está tudo molhado. Por quê? Essa parede, aqui natural dele, cara, pega daqui e vai uns 50 metros para lá, o teto é retrátil, então São Paulo, quando está chovendo, obviamente eles fecham, mas ele fica boa parte, eu dei sorte de pegar esse teto aberto lá, às vezes que eu fui. E aqui esse equilíbrio sempre úmido, né, molhadinho, né, quintal, a visibilidade, e ali você tem aquilo ali. Então, assim, mostra que o bioclima que ele criou aí dentro foi espetacular num lote que pessoas normais, arquitetos e arquitetos normais falavam assim, não vai fazer nada não. E ele fez, cara, tem uma área VIP em cima, o bar aqui no meio, aí vai andando para lá, deixa eu ver se tem outra coisa. Aqui, uma outra foto. Ajuda no tratamento acústico? Muito, muito. Além disso, por exemplo, num restaurante, você lembrou bem, sabe, né? Ele ajuda, ele vai absorver o som também, né? Ele tem esse potencial. Então, tem uma vista de cima, né? Mostra o piso, né, ali e tal, e a parede verde, ó. O espelho d'água não vai em todo, não. Vai não, só na entrada. É tipo assim, para ficar mais úmido ainda. Eu tenho que entrar de guarda-chuva lá. São Paulo já é a terra da garoa. Então, assim, você vê assim, que a solução de arquitetura, bioclima, são um casamento. Perfeito, isso daí, né? E hoje, assim, as tecnologias para jardim vertical estão muito mais evoluídas, né? A gente consegue fazer isso com mais... Tem empresas que só fazem isso, né? E a automação também, né? Aí a automação... A drenagem, a automação, o Jefferson vai falar pra gente aqui. Ali o Paulo dele ali, ó. Ali ele controla tudo. Aqui, para ir para a reta final aqui, pessoal, para dar espaço para as outras pessoas vão falar, também falando de jardins, né? Então, quando a gente viaja, vai para o exterior, você vê um calor aqui de 45 graus e esse tapete verde. Você fica assim, nossa, como é que esses caras conscientizaram assim? Pega mesmo, hein, cara? Como é que eles conseguem? Aí, você começa a futucar, você vai ver, é muita adrenalina, a irrigação é toda botejadinha na raiz da árvore. Se você botar gota ali na raiz da árvore o dia inteiro pingando, bicho, ela vai embora. Na mão do paisagista também para botar melhor a árvore e tal. Eu ficava encapifado por isso, aí eu comecei a procurar e faço. Aí você vê, aqui está exagerado porque estava implantando a obra, né? Então, mas é mais para ver isso aqui mesmo, mas aí mostra essa qualidade, né, de paisagismo, e obviamente isso aqui ajuda, né? Você está andando na calçada aqui a 45 graus, você está doendo isso daí, pelo menos psicologicamente você se sente menos pior, né? Aí eu fecho aqui, vou mostrar para vocês assim, uma das coisas que eu acho que tem mais avançadas no mundo, que é essa cidade, né? Mazda City, quer dizer fonte, né? Que é uma cidade que eles estão em construção lá em Abu Dhabi, então ela tem a intenção de ser carbono zero, né? Então ela tem uma série de tecnologias, está em construção, tem uns probleminhas dela lá e tal, mas assim, é impressionante, ela é no meio do deserto, você chega através de uma estrada assim, quente, que você tem que parar de botar a cara para fora. Chegou lá, assim, a hora que você entra na cidade, você começa a sentir a diferença de temperatura. A diferença é gigantesca. Então, poxa, como é que esses caras conseguiram fazer esse bioclima dessa cidade internamente com isso? Muito simples. Eles, primeiro de tudo, eles levantaram a cidade. A cidade ficou em torno de 7 metros, né? No chão. Porque você tem um pouco mais de ventos, né, nessa altura. E aí eles fizeram igual aquelas cidades árabes antigas. Eles juntaram, primeiro jogaram os carros tudo para baixo, então não passa carro em cima, só passa os carrinhos elétricos pequenos, e fecharam tudo. Você vê que o prédio ele vai inclinando, ó. O sol bate assim, muito difícil bater o sol aqui dentro. E eles fizeram as ruas voltadas para o vento dominante, então a cidade ela é virada, como se eu tivesse virado as ruas para onde o vento circula. Dentre outras coisas, aí tem os recortes, as construções, a tipologia, né? Túneis de vento, que o ar entra, sobe e tal, e circula. Então, eles trabalharam isso de uma forma espetacular.
E aí mais algumas imagens que mostram que você tem áreas de convivência, né, aqui em cima. O prédio vai Está fechando. sendo construído ainda. Tá, essa parte está pronta. Tá. Então, ela é uma cidade que ela vai chegar, se não me engano, a 50 mil habitantes. Ele tem hoje em torno de 10 mil habitantes. Né? Ela tem um probleminha que é o seguinte: você tem que habitar isso daí. Quem é que vai para lá morar aí? Eles têm muitos laboratórios de inteligência artificial, eles estão muito à frente disso. Então, normalmente vai o cientista. Aí ele às vezes não leva a mulher dele. Se leva a mulher dele, não tem filho. Então você passa o dia nessa cidade, você não ouve um pio de criança. Então é assim, como se estivesse num cenário. Sabe aquele Blade Runner, que você vai andando, aí você não vê ninguém, vai lá, aí de vez em quando passa um árabe, vê ali a escala árabe que eu fotografei lá. Aí liga a câmera, né? Eles passam e tal. Então assim, você anda, não vê ninguém na rua. Não vê ninguém na rua, assim, é meio... Mas eles estão aqui dentro, estão trabalhando ali e tal. Então tem esse lado, uma cidade absolutamente artificial, não tem um histórico DNA daqueles problemas que tem na cidade, então é como se você recriasse uma realidade, né? Mas a gente sabe que é o começo, é um pontapé, E a gente não tem vegetação. ela tem uma fotografia aqui nos jardins, ela tem. Pouca, né? Pouca assim, mas bem pontual e bem robusta, ela tem em volta também. Alguns lugares onde o sol incide mais, eles têm algumas tecnologias, esse aí é um carrinho um carrinho elétrico, ele é autônomo, né? Então o andei dele é bem. Você chega lá, ele vai chamar uma pessoa, ele para mesmo, dá um susto, você fala assim, nossa, esse carrinho vai atropelar o cara. Para. Aí depois É vai. aquele que não tem motorista? Não, é sem motorista mesmo. Ele tem um percurso já definido. Então você chega, entra. aí você roda na parte de cima, e na parte de baixo da cidade tem vários desses, que é onde as pessoas chegariam de carro, e aí você transporta embaixo. Só que eles estão com um problema que parece que ficou muito caro esse sistema lá embaixo. Então eles estão revendo isso. Ou seja, eles estão ainda implementando aí algumas coisas. Cidade do futuro, né? Essa é a cara. Quando você Nossa, chega assim, você se sente meio careta com a zona. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é bem legal, né? Ali embaixo, ó, tem Eles a já pista. chegaram. Ali embaixo ó, tem aonde chega de carro e entra para o estacionamento. Entrou, então a cidade está toda acontecendo em cima. Você tem estações de bike, mas assim, você não tem muitas distâncias a percorrer. Onde tem o setor residência, as casas, o escritório está aqui. Então você vai percorrer ali em torno de 150, 200 metros para você ir de um lugar para outro. Né? Então, se quiser, tem todo um estudo, né, de deslocamento. Tipo um bairro, assim, né? É um bairro, exatamente. É um bairro, ou seja, mais adensado, que as construções têm uma altura, né, tudo certinho. Como eu falei, muita bike, né, que você pega assim e vai passear. E aí eu mostro essa praticamente a última imagem, que é o seguinte: a gente está no meio do deserto e está começando a chegar os bichos lá. Né? Eu lembro de uma casa-cor que a gente fez ali no Porto. Não sei quem lembra a última casa do Porto, que ali é aquele concreto que tem assim na beira da praia. Aí quando eu cheguei lá não tinha nada, não tinha nem um morcego, né? Não nada, bicho nenhum. Aí eu implantei o jardim, né? A gente fez lá um monte de coisa e tal. Cara, uns 45 dias da casa cor, lá pelo último dia já tinha formiga, tinha borboleta. Aí você já se dá onde que esses bichos vieram? Aí no centro da cidade, né? Mas dá para ver que no deserto, aí eu observei, tem campo dos pássaros, né? Então os bichos começam a chegar na cidade. Então isso mostra um legado bacana. Tipo assim, estão começando a povoar. A questão dos seres humanos é que tem que resolver isso daí, mas esse é um passo após o outro, né? Uma referência que a gente traz. Então assim, eu finalizo essa nossa primeira palestra, né? Eu sempre gosto de botar essa frase, né? Edifícios como árvores e cidades como floresta, né, do William McDougall, assim, só para poder assim, mostrar todo esse processo que vocês, com certeza, quem ainda não mexe a partir de hoje vai ficar um pouquinho curioso, vai chegar no escritório e vai ver aquele projeto lá, para nós, deixa eu ver um pouquinho a posição dessa janela, levantar esse pé direito aqui, modificar alguma coisa, que é um produto que vocês podem vender para os clientes, né? Essa parte esse pacote de sustentabilidade no projeto também. Tá, pessoal, aí, vou agradecer. Você pode agradecer antes de você dar tchau. Quando você falou desse prédio lá de Milão, que você falou árvores, são tipo arbustos, né, menorzinhos. Não, essas árvores são grandes. Esse prédio tem 150 metros de altura, porque eu estou aqui bem na frente. 150 metros, a gente não tem aqui no estado um negócio desse tamanho. Mas e aí, como é que eles estão fazendo com a raiz?
Ah, mas com certeza eles fizeram um trabalho assim, de paisagismo, para o Eu tipo não de consigo raiz. descobrir, Não, não. aí já é. Mas é Eu acho importante que é mais isso. a corda, né? Que nem mosaico. Deve ser provavelmente algum tipo de raiz, algum estilo que não tem uma agressividade muito grande, ou demora muito a crescer a raiz. É o tipo de construção. Como ele está fazendo 10 anos praticamente, então assim, É acho por que já isso que eu passou estou todos perguntando. os ciclos, né? Porque a raiz dela vai ficando cada vez mais grossa. Às vezes ela nem cresce tanto, dependendo da árvore, né? Mas ela vai engrossando. É o tipo de corda. Eu já vi um Bonsai. de ficus. Provavelmente Pois eles. é, bonsai ficus é uma árvore E que ela vai. vai Se você vê as imagens dele quando ele inaugurou, não está pensando nisso aí. Eles estão fazendo. O próprio Eles já condomínio faz colocaram agora. já com a vegetação maiorzinha. Já bem maior. Quando fala assim, não, isso aí cresceu, não, eles já Já botaram. botaram para ficar. Quando a gente vai em São Paulo, você vê agressivo. muito isso, né? Você vê alguns lugares, alguns rooftops, você vê umas árvores grandes, já é porque a gente tem muito pouco isso aqui ainda, mas já é uma coisa assim que que não faz é nada, difícil. O ficus ele é tão agressivo que ele entrou dentro da cisterna. Não, mas eles acontece tubulação, isso. eles vão. É. Eles abrem qualquer buraco que não vai. Ele vai buscando, vai buscar água. Eu vi no Instagram que só tem um probleminha nesse prédio. A infestação de insetos. Aí a natureza vem junto, né? Aí É o preço, né? Tem o preço. aí tem que controlar isso, né? Mas aí você tem um ninho de passarinho lá no varanda. Mas também o público desse Adora. é meio assim, tem que comprar um pacote, já saber disso. Porque se chegar lá e não gostar de, sei lá, não gostar de algum besourinho, uma joaninha. Só foi. Ele vai. Todo mundo quer. É o vegano indo na churrascaria. Então, tipo assim, não vai porque não. Mas é interessante isso. Todo esse processo ele tem um probleminhas mesmo. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pra vocês. Bom investimento. Bastante, marquem o conselho aí nessas atividades de vocês aí. Qualquer dúvida, tá aqui os contatos, vocês falarem comigo aí. A gente, felizmente, dá muita ajuda aí aos colegas aí, de algumas coisas aí. Eu vou deixar aqui 3 livros para sortear aqui, depois aqui o Jefferson vai sortear. Tem esse daqui que é basicamente a palestra. Esse aí Esse daqui são as instruções, né? O negócio de agosto, de agosto. Esse aqui é o novo. Então tem aí para vocês, que já estão eu vou pedir pro Guido. Marugino morava dentro da casa do Vai fazer a próxima palestra de falar pra gente agora. Eu já comecei a vender o peixe de energia. Ela é uma árvore. Depois podem disponibilizar os slides? Pode sim. Mariana? Eu vou pedir para ela mandar, vocês estão com vocês, vou dar para o e-mail de vocês, para a apresentação, ela é minha, tá bom? Aí a gente, assim, fora o paisagismo, que vai ser o mais forte, né? Aí são os materiais, é importante. Né? E a gente sempre gosta de botar algum equipamento que demonstra essa questão de sustentabilidade. Alguma coisa que as pessoas interagem, né? As crianças principalmente, é a principal vertente disso. Né? Minha geração, quando eu saí da faculdade, a gente queria construir, então você depois fez construir. Você falava de ecologia, assim, mas hoje já sai da faculdade, já querem ao contrário, né? Hoje já conseguiram. E aí a gente tem que voltar e lá nas crianças, né? Para poder melhorar ainda essa performance. Já que o mercado está correndo atrás, o mercado está botando produtos, né, para isso daí. Mas aí vocês só codificaram, fizeram os indicadores. Bom, gente, tem uma maioria também, por favor. A ideia é ser
Primeiramente, bom dia a todo mundo. Bom dia. Obrigado pelo espaço aí de falar. O foco aqui, claro, assim, não vai ser falar sobre a empresa, a gente traz assim, porque a apresentação sempre fica na empresa, mas assim, o foco é falar dessas possibilidades, das mudanças, desde o começo da energia solar conectada à rede, assim, da popularidade, vamos dizer assim, que a energia solar já existe desde 1980, né? Até aquelas calculadoras que antigamente funcionava elas só com a luz, você podia até funcionar com a lâmpada mesmo. Você ligava a lâmpada, a calculadora funcionava, né? Que tinha aquele visorzinho de silício. Aquilo ali já... Então a energia solar existe, até as placas de energia solar mesmo, já existem pelo mundo. Em 1980 o pessoal já aplicava com baterias em barcos e tal. Só que a popularização em residências, conectado com a energia da rua, que é a rede, né? Ficou muito forte a partir da mudança de resolução. Dependia de resolução, junto com a ANEEL, com os novos reguladores de energia elétrica no Brasil, dependeu disso para poder viabilizar, né? Antes a pessoa podia botar assim, eu tenho um trailer, tenho um barco, tenho uma casa no meio da floresta que não tem energia. Aí quando não tinha energia, botava a bateria, a plaquinha, e esses projetos são aqueles projetos que não aguentam muita carga, né? E aí quando mudou a resolução, olha, você pode botar placa pra caramba, conectado à rede, trocar crédito, tem regulamentação para isso. Quando isso assim liberou, aí o mercado abriu, né? O mercado sempre é igual a gente briga com o carro elétrico, né? Se subsidiar imposto de carro elétrico e carro elétrico cair pela metade do preço, vai todo mundo andar de carro elétrico, né? Então assim, são medidas que dependem de políticas governamentais, dependem da economia para serem funcionadas. Não é um mercado que só depende de tecnologia. A gente quer muito algumas coisas, é o que o Leomar falou, né? A energia solar sempre foi bem vista em termos de sustentabilidade, mas quem ia colocar energia solar com aqueles preços absurdos, assim? Às vezes o projeto de energia solar, às vezes era o preço da casa, entendeu? Assim, então assim, não tinha viabilidade. E isso foi se popularizando. Então a nossa empresa Energia Solar foi a primeiro CNPJ de energia solar no Espírito Santo, em 2014. Formei na UFES, assim, com uma Sara, colega também de UFES lá, formei na UFES Engenharia Elétrica em 2010, trabalhei um tempo no mundo corporativo, né, de funcionário, e aí quando eu fui demitido, desligado, a gente pensou, vamos empreender, vamos montar alguma coisa na área que eu já gostava, que eu já fiz TCC, que eu já trabalhava no mundo corporativo com isso, falei, vamos montar alguma coisa na área de energia solar. Só que era muito incipiente, né, 2014 não tinha assim, mercado para isso, então fomos praticamente desbravadores, quebrando pedra aqui no Espírito Santo. Os primeiros projetos, a gente chegava, por exemplo, lá para a Excels, que agora é EDP, né? Então, chegava, dava uma transição assim, chegava e falava, ó, Excels, a gente tem que conectar esse projeto do cliente aqui, botar energia solar na casa dele, conectar com vocês. Aí, não pode isso não, a gente não pode. Olha só, São Paulo já faz, Minas já faz e tal. Então a gente acabou tendo que, só até a palavra forte, te ensinou, assim, eles, vocês têm que cumprir, isso é regulação, isso é norma, então vocês precisam aceitar. A gente levava CD em 2014 e hoje, por exemplo, em plataforma você insere o seu projeto, um RT e tudo é aprovado. E aí você pode, qualquer casa que tem energia ligada, qualquer casa. Isso é importante você saber, quando a gente pergunta, mas tem casa que não pode? Qualquer casa pode conectar energia solar, que ela tem a rede, né? Que ela tenha, recebe o reloginho da EDP, é rural, tem um reloginho pequenininho. Pode. Qualquer direito do cidadão, se ele tem abastecimento de energia elétrica, ele pode conectar um prédio de energia solar. O que não vai, talvez, conseguir é o tamanho. Aí eu posso muito grande? Não, a energia é fraquinha, não pode. Aí eu posso... Não, vai depender do tamanho, às vezes recebe um trifásico, porque hoje em dia com as cargas, né, vocês estão fazendo muitas casas aí, eu quero um shopping, né, tem casa aí que o cara precisa quase de um transformador, uma subestação só para ele, porque o limite da baixa tensão lá é 75 kW, o cara bota 70 kW de carga, 20 e poucos ar-condicionado, então assim, então vai depender sempre do o quanto ele pode colocar de placa de energia solar, vai sempre depender da robustez da rede dele, né. Existem casas também gigantescas nas montanhas aqui, que a energia é fraca, então vocês vão sofrer muito com isso. Poxa, o cliente quer fazer um shopping aqui, quer fazer uma mansão, quer fazer uma casa muito tecnológica, aí às vezes ele coloca muito ar-condicionado, coloca muitos equipamentos, sauna, hidromassagem e tal, e a energia fica fraquinha, então passa muita dificuldade para levar uma
levar uma rede de energia forte para lá. Até porque hoje a energia depende de IEMA. Aí às vezes está numa área que não pode levar mais fio, mais transformador, mais rede. Ó, não pode não. Aí o cara fica aquela, uma coisa muito importante de se ver antes. O cara fica às vezes com aquela casa monstruosa em termos de tecnologia e a casa não pode ser alimentada de uma energia robusta, né? A energia fica caindo. Então assim, é incompatível às vezes com a casa. Aí que entram vocês, né? Assim, a gente fala que os arquitetos conseguem transformar também uma necessidade elétrica em recursos naturais, né? Em ventilação, precisa de ar-condicionado, porque às vezes não vai chegar energia ali. Eu acho que o mais importante de falar hoje para vocês aqui é que não existe possibilidade viável de se ter a energia solar. Todo mundo, muitos arquitetos perguntam para a gente lá no escritório, para nossa engenharia lá, vocês conseguem fazer uma casa só à base de energia solar, sem rede da SA, que não chega EDP, que não chega energia da rua. Eu quero só energia solar. Muito difícil. Por que é inviável tecnicamente? Porque hoje, com as cargas que você tem, você precisaria de uma casa inteira, uma sala inteira daqui só de bateria, tecnologia de bateria, para você gerar durante o dia, armazenar para a noite que você não tem energia, para usar da bateria a energia à noite. Quando as casas eram, por exemplo, tribo indígena usou muito isso. O cara tinha uns postezinhos com as placas, saiu um pouquinho da zona de máquina fechada, né? Conseguiu uma área de geração maior, ou à beira do rio, assim, conseguiu umas cabanas que eles faziam, conseguiu algumas placas e aí gerava o quê? Luz. Então, para lâmpada é muito eficiente. Você conseguir ligar as lâmpadas só com bateria e energia do sol, sem rede nenhuma. Vai conseguir ligar, às vezes, um frigobar, hoje em dia tem frigobar muito eficientes, um ventilador, né? Se a gente for colocar em termos de emergência, por exemplo, o cara vai conseguir ligar na energia solar até um sinal de internet, um modem para não faltar internet, as coisas básicas assim. Agora, dependendo do freezer já não consegue, precisa de um sistema muito grande de bateria, começa a ficar inviável. Dependendo. Agora, ainda mais para casas com ar-condicionado. Ar-condicionado inviabiliza. Ah, mas eu já vi gente que colocou ar-condicionado com placa solar. Pergunta quanto tempo funcionou. Isso é uma dor de cabeça em termos de manutenção. Então você tem que pensar também na viabilidade, porque tem coisas que funcionam por um curto espaço de tempo, né? Você não quer entregar uma solução que não é duradoura. Você pensa assim em sustentabilidade, mas pensa em funcionabilidade. Assim, não adianta pegar um negócio que é super sustentável e não funciona. Então assim, não vai sair do papel o projeto. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês desta energia solar fotovoltaica, que é a energia que é conectada com a rede. Você troca crédito. Vou explicar um pouquinho mais ou menos do raciocínio. Vocês tendo esse raciocínio, vocês conseguem passar isso adiante. Não precisa entender dos detalhes de funcionamento, mas você sabe como é que funciona. Porque a primeira coisa que muitos perguntam é: eu consigo deixar minha casa tocada com energia solar? Ah, mas por que você não coloca um monte de bateria? É inviável se você souber uma casa, você me fala. Ah, o cara vai falar: eu sei, uma casa indígena que tem uma lâmpada na geladeira, né? Aí você tem outro nível, mas se a sua casa não tem condições viáveis, você vai mover um mundo aí, vai ter muitos problemas de manutenção, tá, para ficar na casa só com baterias e energia solar. Muitas pessoas botam um gerador a diesel. O gerador a diesel é um pouco mais simples, devido até à robustez, não é algo delicado, igual o sistema eletrônico de baterias para funcionar a sua casa. Então as pessoas às vezes não têm energia nenhuma, no meio do nada. Então, você pode ver que a maioria das vezes tem galões de diesel, ou até dependendo do tamanho de gasolina. Dá para conciliar a placa solar mais o diesel? Então, dá para conciliar, mas você vai ficar à base do gerador, por exemplo, a diesel, à noite, e na maioria dos momentos do dia, porque se nublar. Então, a energia solar é algo que a gente chama de instável. Mas por que é instável? A potência vai agora lá em cima, se sair uma nuvem, bater um sol em cima e ficar muito claro, ela não funciona com calor, tá? É luminosidade. Os testes de faxina são com um big flash. Dá um tiro de flash assim, aí ela vê se ela vai responder, é o exame, né? Assim ela vai passar. Então, tem nada a ver com calor. Por isso que estação de esqui menos 20, Canadá, se tiver aquela luminosidade que você tem que botar aquele óculos polarizado, por isso que o cara vai fazer esqui com aqueles óculos coloridão polarizados, para o reflexo não entrar. Tem reflexo, tem luz, se eu estou conseguindo te ver com luz natural, tá de dia assim, já tem geração. Aí é claro que vai ter mais geração com mais sol, tudo bem. E consequentemente tem calor, que não tem muito sol, tudo bem, mas é uma consequência. Ela não funciona com calor. É diferente, por exemplo, das placas de aquecimento para água que tem um boiler. Aí a placa tem um filamento lá de cobre
o vidro vai sim ajudar junto com o cobre a absorver o máximo de raio para esquentar aquele tubo, a água fica bem quente ali e armazena ela quente no boiler. A gente está falando de água quente, eu nem sei sobre isso, eu não sou engenheiro mecânico, mas aí é fluidos, troca de calor, isso aí é água, né? A nossa energia elétrica pega a luz, princípio de Force, pega a luz e converte em energia, beleza? Todos esses sistemas conectados com a rede são hoje que as pessoas instalam. Se alguém conhecer aqui uma casa nova que está conectada só com bateria, me fale, que eu não conheço nenhum projeto desse. Até Brasil e São Paulo é difícil conhecer um cara que fez isso, que teve uma pessoa que botou um container inteiro de bateria, toda uma tecnologia, a casa dele funciona com solar, mas é incipiente, cara, é aqueles early adopters, gosta de testar as coisas e não é algo que é comercial, é igual fachada fotovoltaica, vocês já ouviram falar? Essa fachada toda gera energia, é só conceito, ela gera uma cosquinha de energia e o preço em dólar das placas de fachada é absurdo. Você coloca em prédio de conceito? Coloca. Mas assim, o engenheiro não projeta isso porque é ineficiente. Vai custar o olho da cara. Agora, um arquiteto pode projetar no conceito. Aí a gente vai executar o projeto, mas assim, não é projeto do engenheiro, porque a gente tem que pensar em eficiência, né? Mas esteticamente não tem problema nenhum. Tem vários projetos conceitos que são só para mostrar que a tecnologia está chegando, que as possibilidades estão vindo, aí é estética também. Amigo, então esse conceito que está aí dessa forma, não precisa do sol predominante, mas somente a luz do dia, certo? Certo. É um sistema que você não depende dele para sua casa funcionar. Sempre assim. Aqui em casa, hoje está na moda botar aqueles refletores solares. Isso aí são pontuais. Você pode botar um refletor com a plaquinha em cima e tal, aquela luz quando acabar a luz do dia, né? Ficar à noite, ele mesmo para de captar porque está escuro, né? Aí a bateria entra em funcionamento, como se fosse aqueles solenoides, né? Ele entra em funcionamento e funciona, mas ele é pontual, né? Você pode estar com aquela lâmpada em qualquer lugar da casa, não tem energia nela. Eu botei lá em casa lá, Então, tem algumas marcas que são mais vagabundas, aí o pessoal fica com a impressão que aquilo não funciona, mas isso são soluções pontuais. É igual eu disse no começo, para iluminação é muito fácil você ter uma iluminação independente. Você pode ter uma aldeia indígena inteira iluminada com a energia do sol sem chegar à rede. Você fala, não tem rede aqui chegando, tá? Agora, você quer botar uma infraestrutura, não suporta esse tipo de off-grid, que é o nome, que eu vou mostrar para vocês. Assim, aí eu vou mostrando algumas coisas que eu acho que o intuito, assim, tem muita coisa técnica, então eu vou passar, tem gravuras mostrando como é que é a troca de energia. Isso aqui apresenta um pouquinho a gente. Só vou mudar aqui, eu acho que é melhor do que... Isso aqui fala um pouquinho da nossa história, eu acho que essa não é o foco, não. Deixa eu botar outra. Isso aqui é só para explicar o seguinte, todos os condomínios que tem as casas, que vocês devem trabalhar muito, tanto em montanhas, condomínios fechados, que está muito em alta, né? Tem a energia do condomínio, né? Aí muitas pessoas perguntam, esse condomínio tem energia solar, assim, por exemplo, a entrada do condomínio, né? Esse condomínio tem energia solar, então as casas vão usar dela, não tem nada a ver. Cada projeto de energia solar, nesse modelo que não é de bateria, que é conectado com a rede da EDP, cada projeto de energia solar está em um relógio. É individual. É individual. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Guido. Por exemplo, cliente que tem uma casa nas montanhas, que tem uma casa em Vitória e que tem uma casa na praia. E a gente tem isso aqui. E ele quer interligar isso. Isso aí. Porque ele tem mais telhado. Isso aí. Então ele tem 3 relógios diferentes, mas ele também pode captar essa energia nos 3 lugares e gerar. Isso aí, então, mas isso aí já é, vamos dizer assim, virtual. Vamos dar um exemplo. Ele não tem placa aqui no apartamento dele em Vitória, mas ele tem crédito de energia solar da casa da montanha. Isso. Por quê? Está na mesma titularidade, Ok. mas o relógio que tem energia solar é aquele da montanha que tem o telhado. Ok, é um só. É esse telhado. Se o relógio dele tiver no mesmo nome, no mesmo CPF titularidade, qualquer lugar do Espírito Santo, exceto Colatina, né? Colatina não é EDP. Colatina é Santa Maria Luz e Força. É uma outra concessionária de energia. 95% do Espírito Santo é EDP. De Presidente Kennedy até São Mateus é EDP. Só Colatina. Colatina e Redondezas. Tem algumas outras, Marilândia eu acho que não é Marilândia, é Santa Maria Luz e Força? Acho que é também. Mas assim, tá bem mesclado ali.
tem um pedaço da cidade que é EDP, aí tem essa rede aqui que é... Então, assim, dentro da mesma concessionária, inclusive existe EDP em São Paulo, que é EDP Bandeirantes, mas não pode mandar para o Espírito Santo, que é uma outra EDP, do mesmo grupo econômico, mas é uma outra EDP. Ela tem muito CNPJ. Então, assim, aqui no Espírito Santo, se for dentro da EDP Espírito Santo, o presidente Kennedy, o São Mateus, você gera em São Mateus e manda para um apartamento que não tem área para gerar. Então tá. Aí, mas continua sendo a individualidade do projeto. O que muitas pessoas queriam e temavam é o seguinte: as placas estão aqui e os relógios das casas estão aqui dentro. E essa placa liga no relógio do condomínio. Liga para a gente também. Ou manda crédito, não sei do condomínio. Mandar crédito já não pode, mas as pessoas queriam ligação física. Manda um fio. Não vem daqui e alimenta? Não. Os condomínios, vocês percebem que os condomínios, dentro deles tem a rede? Mas aqui é condomínio, mas é rede pública. É só um condomínio, mas vai passar poste, fio, transformador, tá tudo lá dentro. Aí, desses transformadores dessa rede, cada um puxa o seu reloginho. Não é à toa que cada um paga o seu IPTU. Cada um paga o seu IPTU, cada um paga a sua conta de energia e cada um tem a conta de energia do seu nome. Então, assim, não tem como contar no nome do condomínio e tal. Então, assim, eu explico essas coisas, às vezes são básicas, né? Mas, assim, é importante reforçar porque confunde, só confunde. Na hora de você entender é simples. Então, assim, a gente coloca assim, essas instalações maiores, né? Essas instalações maiores, mas eu acho que o mais importante é isso aqui, mostrar para vocês. Eu acho que é o que mais tira. Eu cliquei na apresentação, tá aqui. Apresentação. Essa daqui é melhor. Aí, é lá em cima. Pronto. Aí, esse aqui eu acho que é mais importante. Então, esse nome que contém baterias e é desligado da rede, é off de desligado e grid da rede. Então, quando vocês falam, o cara fala assim, eu quero um sistema off-grid, às vezes pedem isso, mas o Red Gold ele comentou aqui, eu quero um sistema off-grid para o bombeamento do meu jardim. Aí vai ter uma plaquinha, às vezes, lá, uma bateria embaixo, um controlador de carga só, e todo o sistema de bombeamento ali. Mas é isolado. É como se você não tivesse pegado a energia da sua casa para ligar isso, né? Não tem como ficar os dois juntos, porque esse sistema é para tocar esse tipo de iluminação do jardim pontual. Então, assim, quando você não usa rede, não usa energia da rua, não usa nada, você quer ficar isolado, você e o sol e tal, são sistemas chamados off-grid. Vocês podem e conseguem fazer soluções pontuais com esses sistemas off-grid. Vai botar uma aradela solar, vai botar um bombeamento. Tem gente até que faz em residências, em fazendas que precisa de irrigação, o cara bota um monte de placa bombeado com umas baterias ou até aquele controlador que é a bomba sapo já própria, que só funciona quando tem claridade. Então 8 da manhã ela começa a bombear fraco, meio-dia ela bombeia forte, depois bombeia fraco. Ela tá com o controlador de carga só para funcionar com o sol. Mas se acabar o sol e estiver nublado, não tá nem aí. Existem soluções que você não está nem aí se tiver nublado, gerando pouco, a luz ficar fraquinha e tal. Mas soluções que você precisa de confiabilidade, que a energia não pode faltar, não tem solução viável para energia solar assim. Então, a energia da sua casa continua sendo da EDP. Meu sistema de geração de energia parou de funcionar. Não tem problema nenhum. Explodiu. Cortaram os cabos, desligaram ele. Não tem problema. Quem te fornece energia é a rua, é a EDP. Seu contrato é com ela. Por isso que você aprova um projeto de energia solar lá nela. Tem toda a documentação, um projeto da RT do engenheiro. Então, assim, é um projeto conectado à rede, você depende da rede. É só isso muito claro que eu falei até com o Guilherme, que são as dúvidas mais constantes. Mas eu não quero ligar com a rede da EDP. Meu cliente quer energia solar. Não, ele está tendo energia solar, mas ele depende da rede. Mas eu não quero a rede. Então não tem condições de uma casa dessa ficar só com energia solar. Você tem que botar um gerador a diesel e tal. Então, assim, são essas perguntas. Energia solar é um gerador de crédito. Para hoje, você está comentando sobre isso, para hoje já existe no mercado algumas luminárias externas, plafon ou isso, já que vem com isso aí, a plaquinha solar. Essa é uma solução pontual. Aí você, por exemplo, você quer fazer isso para sua casa, né? Encher de placa na casa, eu quero botar... mas precisa de 200 placas. Beleza, o problema não vai ser placa. Você pode botar 200 placas na sua casa. O problema vai ser a bateria, sistema eletrônico para manter isso aí à noite. Porque a placa funciona, 200, 300, 1000, pode botar. E aí, como é que você armazena essa energia de maneira viável para conseguir funcionar
esse sistema todo da sua casa, os ar-condicionados à noite. É diferente, por exemplo, de sistemas eletrônicos que utilizam no break para algumas horas de emergência, para autuação. Agora, você ter uma casa, né, independente da energia da rede, é inviável tecnicamente, financeiramente. E a bateria é caríssima, né? E a bateria tem um problema sério. Esse tipo de bateria, um controlador de carga, ela depende muito do regime de carga da bateria. Os chips são outros profundos, então assim, a gente tem muito problema de eletrônica. Então, algumas soluções pontuais, gente, pontuais, de baixa carga, são feitas off-grid, isoladas da rede. Agora, a sua casa inteira funcionar, por exemplo, um sistema de automação com um ar-condicionado com muita sensibilidade eletrônica, se você oscilar a tensão de 220 ar-condicionado para 280, você queima a placa dele, você queima um monte de coisa de eletrônica. Aí você vai ficar dependendo de energia solar com bateria, não tem condição. A rede da rua já é uma coisa muito difícil. Já é difícil, a já gente é difícil. usa o sisteminha básico desse, a gente já usa um aparelho que chama de condicionador de energia, para estabilizar, deixar ele sempre linear. Então assim, a gente tem muitas dificuldades técnicas para implementar esses projetos, mas você continua tendo uma casa sustentável. Por quê? Você gerou energia, trocou energia com a concessionária, ganhou crédito, está batendo na sua conta de energia. Aí você fala, minha casa... É muita coisa já é muita coisa. Aí a pessoa fala assim, sua casa não é sustentável porque à noite ela funciona com a energia da rua. Mas entendam a sustentabilidade no conceito. Quando você gera de manhã, vai o crédito. O seu vizinho vai usar, vai passar pelo relógio dele, a Excelsa cobrou, ela ganhou dinheiro porque você gerou, mas ela te deu crédito também. Você está diminuindo a necessidade de manutenção da rede. A energia que vem lá de Itaipu, que percorre milhões de quilômetros, não sei se dá milhões de quilômetros, não, mas milhares de quilômetros dá, milhares de quilômetros. Manutenção da rede, manutenção de transformador, muitas redes são precárias, que precisam de manutenção, elas dão manutenção. Você está gerando no ponto, se você não usar, instantaneamente alguém de dia tá com a aquecedor da cozinha, tomando banho, não se preocupe, daqui uns tempos a gente vai precisar deles mais não. Vai ter tipo um ator de Wi-Fi, assim, um satélite. Vai tudo por Wi-Fi. Tipo um satélite captando, entendeu? E aí a gente paga só para aquele satélite. Vai caminhar para isso. Então assim, a gente trouxe sustentabilidade só em aliviar a rede, necessitar de menos energia de hidrelétrica. Isso é conceito sustentável. Sustentabilidade está no uso racional e aproveitar o ambiente para a energia. Então, a energia da sua casa, mas à noite ela dá EDP, mas de dia seja o que você compensou. Essa compensação é sustentável. Então, você tem um cliente que tem a geração de energia. Independe se ele não funciona só com... Não depende. Foi 2014, você falou que você começou? 2014. Foi, 2014 não tinha crédito, tinha? Não, era incipiente, né? Tinha, mas as normas não eram claras, então o cliente não sabia por quanto tempo podia ficar. Aí depois virou mais claro, né? A resolução foi se aprimorando. Hoje não é mais nem resolução, hoje é lei, 14.300. Então, Você vê como é que já vem mudando, seus créditos hoje... Daqui a um tempo... já tem... Em 2015 já sacramentou, vamos dizer assim, concretizou que os créditos valem por 60 meses. Então você gera, por exemplo, uma quantidade de energia, a sua bateria, não existe bateria, tá? Mas a sua bateria é o que o relógio da concessionária mediu, o que a EDP falar que você tem de saldo. Eu tenho um cliente que tem saldo de 60 mil kWh, que dá uns 50 mil reais, porque ele gerou muito e tinha ido fez uma casa aqui e foi para fora do país. Agora ele voltou, tá com 60 mil para usar, ele tem 5 anos para usar. E 5 anos é igual milha de cartão de crédito, ele usa tipo assim, o mês que ele gerou com 5 anos expira, aí esse próximo mês com 5 anos expira, né? Então não expira por 5 anos, no mês que ele gerou tem 5 anos. Então ele vai poder usar esses créditos ao longo do tempo. Então aí isso aí vai ser no final que eu vou falar o que mudou. O que mudou, né, para a nova lei, né? Que vamos dizer, que desmotivou, assim, né? Que fez desacelerar o mercado que estava explodindo. Ano passado... Mas não foi muito, né? O que? 20%? Tem umas análises ali que depende do caso. Depende do caso. Se a casa é de campo e ele manda crédito para apartamento, mudou muito. Mudou muito. Se seu consumo é local, instantâneo, eu estou aqui morando, cozinhando, aí o impacto é menor, porque você chega a usar instantaneamente. Mas assim, esses conceitos são importantes, porque eu acho que são as maiores dúvidas de quem não trabalha com isso. Como que a energia solar pode gerar crédito, ou pode me dar algum benefício, ou pode ser abatida na conta? Aí, isso aqui é interessante, por exemplo. Isso aqui, se vocês conseguirem entender isso aqui,
vocês explicam muita coisa para o cliente e entendem por que a lei mudou. Que a lei mudou e prejudicou assim, um pouco o setor. Mas a intenção deles, sempre no país eu percebo, é frear quando a coisa está muito sem controle. Né? Vou te dar exemplo. Se liberam combustível à água, e aí todo mundo começa a abastecer o carro, eles botam uns freios, botam um monte de norma, regra, taxação, para quê? Porque senão toda migração muito abrupta tem descontrole, dá problema e tal. Eles travam para fazer uma migração mais gradual, sabe? Para ficar mais difícil. Que tipo de problema você acha que deveria ter? Só vejo solução. Na água, você está falando? Não, na energia solar. solar. Então, é uma coisa muito técnica, mas na engenharia existe a ONS que controla toda a energia consumida no Brasil. Uhum. A energia despachada de hidrelétricas, por exemplo, no horário de 11 até 3 da tarde, era absurda. Né? Então, assim, o Brasil tinha esse fornecimento de energia toda a base de hidrelétrica. Com a energia solar, as comportas das hidrelétricas têm que ficar abrindo, desperdiçando água e o preço disso é muito caro para o sistema, sendo que eles já compraram energia em leilão. Então, se eles liberam muita energia solar, eles jogam fora dinheiro. Eles pensam em termos de, tipo assim, operação macro, assim. Energia solar nunca é um problema, mas se ela não for distribuída com o que tem, por exemplo, eles vão esperar agora, eles fizeram essa lei, vai dar uma diminuída na energia, aí eles vão diluir como se fosse estabilizar o sistema. Tá assim, aí eles vão ver como é que vai se comportar. Depois libera de novo. Na Espanha foi assim, né? Eles tentaram segurar por 2 anos, com as novas regras que ficaram menos viáveis, para depois liberar. Então, assim, eu acredito que isso nunca vai acabar, a energia solar nunca vai acabar, nunca vai acabar, mas eles criam, vamos dizer assim, maneiras de diminuir assim, o boom. Assim. Eu acredito nisso. Para criar um colapso, né, nesse boom. Existem vários lados da moeda, engenheiros defendem a tese de que isso ajuda na outra ponta, então que isso compensa, pode perder aqui, que vai ganhar lá na frente. Existem muitas análises assim, mas bem refinadas mesmo de engenharia. Eu participei de discussões, tem coisas que a gente nem assim, não trabalho especificamente com isso assim, então eu não vivo desses estudos, mas a gente pega alguns estudos que mostram os 2 lados da moeda. Então eu quero dizer que, depois eu vou explicar o que mudou, mas eu quero dizer que os impactos dependem. Por quê? Você imagina a sua casa aqui, tem placa pra caramba no seu telhado. Aí você está com um dia de sol. Se esse dia de sol está forte, é difícil de entender isso, mas você está usando energia direto do sol, porque ela não consegue nem chegar aí lá para o relógio, e ela está usando ali no seu equipamento. Ah, mas então você não precisa da rede da EDP. Precisa, porque o sol é instável. Então é como se fosse um cano de água, onde as águas se misturam. Então neste momento, você está com várias torneiras abertas. Imagine as cargas funcionando. Um ar-condicionado ali, um air fryer, aí tá várias torneiras abertas. Só que está com muito sol. Aí essa água está caindo em todas as torneiras, mas tem muita água vindo ainda. Aí ela vai, não tem mais para onde ir nesses canos, ela vai para a rua. Porque esse Y fica todo interligado. Então é muita energia, muita energia, muita energia. Está abastecendo tudo que você precisa no momento. Ah, liguei mais um ar-condicionado. Gastou mais um pouquinho, abri mais outra carga, tipo torneira, gastou mais um pouquinho, mas é tanto nesse momento que está indo para coisa. Então, neste momento, você está gerando energia para suprir sua carga e ainda está mandando crédito. Diferente, por exemplo, de um domingo que você desligou, disjuntor e saiu de casa. Vai tudo para EDP. Vai tudo para EDP, ó. Vai tudo. Então, seu registro de crédito lá é total. Jamais desligar o disjuntor, então. Não, eu dou só um exemplo. Você saiu de casa e desligou as cargas assim. Não, desligar o disjuntor da energia solar não, né? Porque ela para de funcionar e para de mandar crédito. Energia solar, depois que você instala, você nem mexe. Porque vocês vão ver que tem monitoramento, você fica olhando pela internet, está gerando, está desligado, está defeito, manda lá. Igual chega um Plin, igual você receber um Pix, chega um Plin se a energia solar não está funcionando ou deu um problema. Hoje em dia está tudo assim. Guido, me fala uma coisa, qual é a vida útil dessas placas? 25 a 30 anos eles estimam de vida útil. Eles fazem uma simulação de câncer de pele na placa, assim, até ela desgastar. Aí, depois de 25 anos, vai depender do nível de degradação, né? Aí, depois de 25 anos, ela começa a dar um câncer de pele, esfarelar ali a célula, ela não consegue nem captar mais sol. Então, a queda é abrupta, assim. Então, eles falam de 25 a 30 anos, porque pode ser 27, 28, 29. Deixa eu te fazer um comentário aqui.
eu sou um pouco ligado nessa área de sustentabilidade, em vez de todo mundo falar que tudo é sustentável hoje, está longe de ser. Né? Essas placas são feitas com os materiais altamente poluentes. Não tem reciclagem para elas ainda. Pois é, você já viu a montanha, montanhas e mais montanhas de placas que são descartadas no terreno? Então, né? então, quando você fala que é sustentável, está longe de ser. Né? Que isso tem causado um problema enorme. Então, assim, a sorte é que esses produtos são de tão longa vida, que tem prazo para essa. Por exemplo, a Europa está trabalhando fortemente no aproveitamento do silício. Eu falei rápido, porque quando eu ouvi que você falou, eu troquei. Silício, o alumínio, que é a borda, né? O EVA e o vidro. Todos eles são materiais que podem ser reciclados, tem destinação. Então a Europa está fazendo essa empresa de desmonte. Então assim, eu acredito que vai ter até lá, hoje não tem reciclagem do módulo, você não tem um lugar para jogar o módulo para reciclar. Hoje não tem isso. Mas acredito que quando começar as placas saírem acredito que vai ter. Mas a sustentabilidade dela está na geração, né? No funcionamento. Na verdade, a gente não é sustentável, a gente tenta ser o mais sustentável possível, né? Que sustentável você não consegue ser nunca, né? Eu tenho uma casa no condomínio aqui na montanha que os vizinhos que têm captação de energia solar, na verdade eles usam para baixar a conta aqui em Vitória e em Vila Bela, eles têm casa. A maioria dos clientes fazem isso. Porque lá mesmo o consumo é pequeno, né? É mais para baixar para cá. É porque a maioria dos clientes não tem casa em Vitória, a maioria, tá? Não tem casa em Vitória, tem apartamento. E apartamento você não consegue gerar energia. E não tem possibilidade, tá, gente? O pessoal fala, eu tenho meu apartamento, aí tem a cobertura. Aí ele botou no relógio dele a cobertura e pediu autorização do condomínio, então tem um monte de burocracia para ser cumprido. Mas apartamento ele não tem como gerar, ele gera na casa dele de campo, de praia, de qualquer for, terreno. E aí, né, dando a mesma titularidade, aquele direito que eu falei, né? Ele injeta num relógio, esse relógio tem uma titularidade e tem direito para usufruir dentro da rede da IDP no Espírito Santo. Ô Guido, qual que é o custo inicial? Bom dia. Bom dia. Qual que é o custo inicial para instalação e manutenção? Não tem. Não tem, por exemplo, você quer botar 2 placas, 2, 3 mil, tem 10 mil reais, 20, 100 mil. A gente já fez uma casa do cliente que colocou 120 placas para uma conta de 6 mil reais. A conta dele vem 600 e poucos reais só agora, assim, ele gastou 200 e poucos mil. Assim. Eu acho que foi a maior residência que acho que a gente já encarou, assim, residência. É residência mesmo, é ele, a esposa, 2 filhos e 2 empregados. Residência. A conta de 6 mil reais, assim, quase um shopping. Não é mais. Era a conta de 6 mil, agora é uns 600 e 700, 600 e pouco. E a manutenção também, o valor da manutenção? Nesse caso, é mais difícil. Então, muita gente pergunta sobre isso, né? Manutenção disso, né? Porque vocês arquitetos também pensam em manutenção. Eu acho que o cliente vai perguntar assim, não quero botar um telhado desse que dá muita manutenção, telhado verde. Não quero botar uma piscina dessa, eu acho que já existiu isso, falando, dá muita manutenção a piscina? Então acho que é importante falar da manutenção de energia solar, né? Porque a manutenção de energia solar é a menor possível. Por que é a menor possível? Porque lá nos Estados Unidos eles chamam até de conservação, porque a placa ela é lavada. Lavar não é considerado manutenção. É só que a gente acostuma falar, vamos associar um carro. Manutenção é quando você leva na concessionária, troca óleo, faz algumas coisas lá e tal, aí você faz a manutenção de tantos mil quilômetros rodados, né? Você lavar o seu carro toda semana, você vai evitar que ele apodreça a pintura, que ele estrague as coisas? Vai, porque você está conservando o carro. Mas não é definido na engenharia como plano de manutenção. Isso é uma conservação. Então as placas, o fácil é que as limpezas são consideradas como conservação. As manutenções, aí são preventivas, aperto, porque o cabo frouxa, né, essas coisas assim. Então assim, a manutenção de placa solar fotovoltaica é mínima. Só que a gente não consegue definir como nula, porque existem pessoas até que instalam com conectores que precisam de reaperto a cada 6 meses, então vai depender como é que a pessoa instalou. Mas são manutenções mínimas. Elas funcionam, elas não são ativas. Ativas que eu falo é o seguinte, o carro é ativo, o motor tem que trocar óleo, a placa fica lá, um pedaço de vidro. Fica um pedaço de vidro com silício lá. Pronto, se não sujar, se o passarinho fizer cocô e jogar uma lona preta, não cai um urubu preto. Rapaz, esses dias caiu um urubu na placa e parou de produzir, né? Tipo assim, mas eu não acreditei que assim, como o urubu morreu ali? Assim, muito esquisito isso. Ou alguém matou, ele caiu em cima da placa, aí tava parando de produzir, tipo, tem um pedaço de lona preta na placa e tal. Aí tinha um urubu que atrapalhando a geração e tal, aí modona, tem que limpar aquele cheiro.
Aí, assim, existe bala perdida em placa, vocês pensam que não, mas a gente tem instalações, por exemplo, na Avenida Lindenberg, em Vila Velha, que a cada 6 meses tem uma bala perdida. Não estou brincando. A gente direto recebe o telefonema do artífice, o cara que cuida lá da manutenção, ele mais uma placa quebrada e manda foto. Você percebe o estilhaço, né, quando é uma bala de revólver, assim, fica bem típico, né? Então, assim, manutenção do sistema é mínima quando te perguntarem, mas você tem que sempre estar acompanhando o sistema para evitar que ele perda a produção, que aconteça alguma coisa de bala perdida, de plástico, de um animal em cima, cocô de passarinho, essas coisas. Eu acho que você ia perguntar, desculpa, eu acabei de... Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem as placas fotovoltaicas, vamos botar um exemplo, uma residência de médio ou alto padrão. Então, quando ela é alimentada através do sistema, é como se fosse um bypass, você pega aquela energia e isso, qual o caminho que ela segue? Ela segue para a subestação? Então, esse é o caminho, não tem caminho definido. Se tiver carga ligada, vai consumir primeiro ali e o que sobrar vai para a EDP. Se tiver carga pra caramba ligada, pode ser tudo ficar ali, não conseguir nem um pouquinho para a EDP. E se tiver, por exemplo, sem sol, passou uma nuvem ou tal, de noite, é a EDP que está te fornecendo. Como se fosse 2 baterias, escreveu, né, em paralelo, alimentando uma carga. O papel da EDP, na verdade, então ela faz esse equilíbrio que existe na instabilidade da energia, não é isso? Você não tem energia suficiente para manter o sistema. A EDP toca tudo. A EDP toca tudo. A energia solar é só um incremento. Ela produziu, pingou ali, ou para você ou para a EDP. Produziu muito, pingou para você e para a EDP. Não tem nada à noite, continua a EDP. Ela é tipo um incremento que a gente chama. Nada depende dela. Mas essa oscilação da energia solar que entra aí da EDP não prejudica? Nada. Agora é eletrônica, né? Toda a eletrônica dela de potência preparada, para funcionar junto com a EDP. Vou te dar um exemplo. Quando falta energia da rua, seu sistema desliga mesmo de dia. Você fala, poxa, eu tenho energia do sol pra caramba aqui. A energia da rua caiu, você está sem produzir. Mas o que faz com isso aqui? Ela fica jogando tudo fora, não produz. Por quê? Porque se estiver produzindo, quando a energia da rua cair, você pode alimentar a energia que passa para o transformador, vira média tensão e mata alguém. Não está acabando, não. Ó, isso aqui é um exemplo de crédito. Ele tem crédito acumulado, joga para outra propriedade. Então, assim, isso aqui tudo é o que eu tinha falado. Assim, talvez não vou entrar em mérito aqui, porque aqui é só quando as pessoas querem aprender a fazer conta de compensação de crédito para calcular para o cliente final como que vai ser. O que vocês precisam saber, que eu acho interessante. Você consegue gerar crédito num lugar e o que sobrar, você vai jogar para outro lugar. Se essa casa não tem muito consumo, que é uma casa de praia, de inverno, de o que for, vai sobrar praticamente todo o crédito que você precisa. Então, isso é planejamento. O que o engenheiro faz? Você vai falar bem assim para o cliente, o engenheiro vai calcular isso aí, quantas placas você precisa para abastecer aqui e sua casa. Ou aqui 10 imóveis. Ou aqui e 30 apartamentos. Já tem que ser pensado com relação a isso. Tudo é pensado, porque vai botar 10 placas, 20, 30, 40 placas de acordo com o que você precisar. E tem que ver se cabe 20, 30 placas no seu telhado. É tudo pensado para gente. Se manter 3 casas, eu já coloco no telhado onde vai ser. Aí por isso que os arquitetos perguntam pra gente bem assim, esse cliente quer atender essas contas de energia aqui, pá, mostra na mesa. Aí eu chego e falo assim, me dá a banda do telhado, ou da cobertura, né? Não cabe não. Eu preciso de 30 e poucas placas aqui, que não cabe tudo isso não. Ah, cabe sim, você pode botar ali. Eu falei, ó, ali não tem como botar placa, tá do lado da caixa d'água aqui, tá negócio na sombra, vai atrapalhar todo o circuito. Tudo é estudado antes, então existe essa parceria. Vários arquitetos entram em contato com a gente e falam bem assim, esse aqui é o projeto, consegue colocar. Aí faz a engenharia reversa. O que eu consigo colocar para ele saber quantas contas ele consegue abater, não dar as contas e falar, às vezes não dá, né? Então é reversa. Dá um resumindo assim, com a energia solar, eu só vou ganhar créditos e abater nas células. Na conta. Isso aí. Quando é só sua casa, eu não quero crédito para lugar nenhum, eu só tenho essa casa, só moro aqui, não tem mais nenhuma casa, é só para cá. Beleza. Aí vai ser uma troca tanto instantânea. Eu uso, ganho créditos e troco. Usa a energia instantânea e usa o crédito que sobrou e a compensação só é ali. Aqui, irmão. Outra coisa, instalar as placas solares em qualquer lugar da casa, do quintal, não é voltado para o norte, por isso, para isso? Aí agora é as imagenzinhas, que é para finalizar, que é o quê? As orientações que você tem que olhar. Isso aqui são as maneiras legais, os dias que vocês quiserem saber, que os clientes perguntam quais os prazos que eu tenho, é legal para funcionar. Então, se eu entrar muito nisso, eu acredito que tipo assim, não é o foco, né? Assim, aí seria uma coisa assim de passar um dia inteiro de curso sobre energia solar.
Isso aqui que é o mais importante, eu acho que hoje, na tecnologia, que os arquitetos mais perguntam. Que aí vai entrar com o negócio de norte que você perguntou, isso a gente finaliza aqui. Depois, se vocês quiserem entrar em contato, que a gente tem um tempo curto, eu deixo meu contato aqui para... Pode ser comigo, pode ser com o Carlos. Aí eu deixo contato com vocês, e vocês às vezes mandam um projeto, que às vezes não, né? A maioria das vezes a melhor maneira é você praticar, testar e aí você ajusta, né? Porque o aprendizado é assim, né? Então, microinversor, que o pessoal fala, botar energia com micro, o que é isso? E o outro que é de stream, que é o aparelhão da total. Não existe melhor nem pior. A analogia que a gente usa é o seguinte: a Ferrari é melhor que uma Dodge Ram. Não estou falando de preço, não. Aí o cara fala, pra quê? Você vai comprar uma Ferrari para ir para a fazenda? Para as montanhas? Aí o cara fala, mas eu vou andar na pista de corrida e tal. Você vai comprar a Dodge Ram, você vai comprar a Ferrari, então esse carro esportivo. Então, isso aqui é de usabilidade. Por exemplo, essas usinas de solo, vocês devem já ter visto passando no jornal, algum lugar assim, uma usina numa fazenda, assim, só placa no meio do nada, assim, e essa usina é para gerar compensação, às vezes faz até um condomínio, consórcio. Esse tipo de usina, as pessoas não vão usar microinversor. Ué, por que não? Se o microinversor é muito bom e tal. O microinversor otimiza perda. Se o cara tem um telhado para o sul, um telhado para o norte, um telhado para o leste, um para o oeste, ou o cliente tem um telhado, não tem telhado, mas tem uma área de laje, que aqui tem uma caixa d'água, que dá sombra nas placas e tal. Se você tem situações de diferentes posições ou de exposição à sombra, esse aparelho aqui, ele individualiza a perda, porque a perda vira por placa, não é por bloco, não é nada. E até a região da placa que tem sombra, tipo um urubu caiu na placa e essa parte. Então ele individualiza a perda e maximiza os resultados. E é mais caro. Para que você vai colocar isso numa usina de solo no meio da fazenda? Não tem sombra, está tudo para a mesma orientação, é tudo na mesma condição. É um blocão de placa. Numa casa, por mais que seja uma área bem menorzinha, às vezes vão vários bloquinhos e situações diferentes. Para situações diferentes, isso aqui é bem melhor. Ele vai trazer muito mais economia do que você vai pagar mais caro nele. Vou te dar exemplo. Tem situação que a gente consegue 45% mais de rendimento, 45% a mais de produção de energia, ele tira mais, ele otimiza, ele tira mais 45% de produção de energia e ele custa só 20% mais caro. Aí o cara fala, ele é mais caro, quero não. Não é ele é mais caro. Ele é mais caro, mas vai te dar mais do que ele é mais caro. Então vale a pena. A gente fica brincando como se fosse um carro a gás. Vou comprar um carro a gás para só rodar no final de semana. Não. O carro a gás roda 10 mil km por mês. Aí vai valer a pena. Então assim, isso é a diferença. Se perguntar para você, o microinversor é muito melhor. Muita gente fala isso só para vender e tal. A gente trabalha com os dois, tem muita empresa que trabalha com os dois, mas tem empresa que trabalha só com um ou só com o outro. Aí cada um fala assim, não precisa pagar no mais caro não, o outro é muito caro e não funciona. Aí quem trabalha só com o outro, o meu é muito tecnológico, compra uma Ferrari, você é uma Ferrari, fala muito isso. Mas você quer uma Ferrari para andar na estrada de chão? Tipo assim. Então você tem que saber avaliar isso aí e essas diferenças são importantes. Casa de Domingos Martins, montanha e tal, muita árvore, focos de sombra, nuvem e tal, eles retiram muitas vantagens em relação ao outro. Mas também tem que ser analisado. Às vezes já é uma casa que não tem muita água, que é um campo mais aberto, então você pode usar o outro. Então isso aí vai depender da engenharia. Aí vocês têm uma parceria com alguém de engenharia e tá falando, cara, faz um estudo prévio para mim antes. Aí vem tudo aquilo. Tem contas de energia para bater, cliente? Quer gerar pouco, quer gerar pouco, quer usar o telhado inteiro, quer isso, quer sol da manhã, quer sol da tarde? Porque as placas, teoricamente, têm que ficar viradas para o norte. Porque o norte faz o leste e o oeste e fica o ano inteiro se elas não forem móveis. Por que não vale a pena móvel? Porque é muito caro, né? Então, o móvel seria, a placa não seria para o norte, seria leste e ela vai mexendo para oeste. Ela acompanha o sol. Mas, uma média anual fixa que vale a pena, que você não gasta nada, é botar elas todas para o norte. Você vai pegar, tanto em janeiro que é retinho, como em junho que é inclinado, você vai pegar a cara do gol, o sol desde manhã aqui, em meio-dia aqui, sol se pondo aqui no inverno. E no verão você vai pegar desde aqui até aqui e tal. Por que você bota a inclinação média? Porque em janeiro o sol é retinho, então a placa teria que estar retinha. Em junho ela é 23 graus, então você bota a placa com 10, de 10 a 15, que é uma média entre... Você deixa fixo uma média para aproveitar melhor, para não ter que gastar com placa movimentada. Sempre voltado para sempre para o norte. Tem um pouquinho para nordeste, um pouquinho para noroeste. Prioridade é norte, mas essas derivações são aceitáveis, né? As perdas são pequenas. Guedes, você está falando 10 ou 23 graus em relação a um piso plano.
Você tem uma casa que você tem um telhado lá com inclinação de, sei lá, 35%. Você vai jogar mais 10 em cima? Não vai, né? Não. É 10 em relação ao plano horizontal, ao zero. Se essa casa tem 35, você teria que tirar. Você não consegue tirar, porque senão fica feio. Você deixa 35 e absorve as perdas no cálculo e bota 2, 3 placas para compensar a perda. Ah, mas não tem como tirar a inclinação. Eu não estou falando que tem que ser para o norte. Eu estou falando que a situação ideal é norte, 10 a 15 graus. Não conseguiu isso? Tem que botar mais placa para compensar isso. Tem gente que só tem telhado para o sul. Casa com uma água só, já está construído, você está reformando. Você vai quebrar tudo, inverter o telhado da pessoa? 30% a menos gera as placas viradas para o sul. Bota 30% a mais de placa. Então, assim, as contas são essas. Aí a engenharia entra para isso, né? Para a gente compensar o que precisa ser feito. Mas ela tem que acompanhar o movimento do telhado? Não tem que acompanhar o movimento do telhado. Por exemplo, mas aí você esteticamente prejudica o trabalho de vocês. O que mais os arquitetos pedem para a gente segue o telhado, faz o preenchimento proporcional, homogêneo, manda as simulações, as possibilidades para a gente e vê o que perde. A gente fala, ó, dessa maneira que você está querendo as placas, vai perder 28%. A gente acrescenta 28% de placa. Claro que é redondo, né? Porque uma placa não tem que botar na metade. Então se deu antes de botar mais, deu uma meia placa a mais, você bota uma inteira. Né? Aí, eu acho que acabou. Aí isso daqui é só para vocês verem essas imagens aqui, ó. Eu acho que olha aqui, gente. Aqui, por exemplo, você vai usar inversor de string ou vai usar aquele micro? Vai usar um micro, porque você tem placa para o norte, placa para o leste, placa para o leste, placa para o oeste, placa para o norte, placa para o norte, placa para o norte. Então, se essa ponta aqui der sombra aqui, se de manhã isso aqui tiver com sombra, se isso aqui tiver com a sombra de algum prédio aqui, um pedaço aqui não, isso tudo você vai minimizar a perda com o micro, porque ele individualiza, ele pega o que está melhor de cada uma. O outro não, pega blocos. Se uma está ruim, as outras estão ruins, então assim, o outro serve para situações. 1000 placas numa fazenda, tudo iguaizinho, sob mesmas condições isoladas, aí o outro é melhor. E outros telhados também, eu te mostrei esse telhado aqui, olha que interessante. Aqui, ó. Esse telhado aqui, ó, é um telhado de casa. Esse aqui pode usar string. Ah, mas essa sombra aqui que está jogando aqui, mas já é uma coisa assim ínfima. Às vezes você vai gastar muito mais com o microinversor para tirar pouco aproveitamento com o micro. Então não vou. Conseguiu ver? Sim. Não vou. Qual a relação de preço de um para o outro? 20%, 22%, 25%, 23%. Às vezes depende, tem marca, tem momento do dólar. É isso se não tiver a concessionária fornecendo, né? Então, oi? Esse equipamento que você falou é caso não tenha como. Não, tudo aqui é com concessionário. Tudo aqui é concessionário. A gente não trabalha com sistema desligado da rede. Não tem viabilidade. Mesmo assim tem que ter um desses dois. Aí ligados na concessionária mesmo, trocando energia com a EDP, nada de bateria isolado não. Isso aqui, todos que eu estou mostrando, tudo conectado. Aí você tem essas duas possibilidades de tecnologia para absorver geração. Isso aqui, por exemplo, é uma residência, mas com uma casa com um telhado. Isso aqui é telhado. Olha que interessante. Deixa eu ver aqui. As águas são desoladas? Mas olha só, tem a caixa d'água, uma área técnica aqui de caixa d'água que dá sombra um pouco nas placas. Aí você vai avaliar. A gente avaliou e viu que botar o microinversor aqui dava um ganho de uns 12%. Só que ele estava custando, na época, uns 30% mais caro. A gente avaliou e botou aqui string. Então, existem situações que são, assim, analisadas, né? Um é melhor do que o outro, depende do cara, depende da situação. Pode perguntar uma coisa? Cada caso é um caso. Você falou que... Essa casa aí tem um monte de árvore, tá vendo? Olha o tanto de árvore que tem. Mas você pensa bem assim, isso aí vai dar sombra na placa, eu vou botar microinversor mais eficiente. A gente fez as análises lá, pouca sombra. Quando o sol já saía, já angulava nas placas e tal, tanto no inverno como... Tem simulador para isso. Então, não valeu muito a pena. O ganho com o micro ia ser... É uma clareira também, né? Perfeito, recuado. E aí, assim, o ganho que ele ia ter é tão pequeno para ele pagar tão mais caro, aí não ficamos. Deixa eu te perguntar, você deu um exemplo de uma casa que está pronta, uma água de telhado. Mas aí o meu norte está exatamente para o fundo da minha casa que não tem telhado. Aí eu vou dizer para você, não, mas eu quero colocar para o certo porque eu quero economizar. Então vamos criar uma situação. É possível? Não. Você construiu outro telhado para o norte? Como é que você vai botar? Não, aí faria... Independente do telhado. Independente do telhado, tipo, é isso que você queria saber.
Cria uma estrutura. francesa, cria uma situação, cria uma inclinação feita de alumínio. Então, mas olha o problema. Aí vai depender muito da arquitetura. Por exemplo, a inclinação desse telhado que está para sul é muito íngreme. Agora, igual o Celso citou, o Celso citou 30 graus. Como é que você vira essas placas para norte? Tipo assim, tá um telhado aqui, então, mas aí precisa de 2 fileiras de placa. Vai ficar um telhado assim, uma boca, né? Um telhado assim, 2 estruturas. Não, aí você vai ter que. Um projeto estrutural, você comporta peso, se vai dar o arrasto do vento, vai lançar as placas. A gente não faz isso. Então, mas aí a gente nunca fez isso, entendeu? A gente nunca fez isso. O máximo que foi o seguinte: tinha um telhado para o sul, a inclinação era pouca e era só uma fileirinha de placa. Então a gente pegou e corrigiu essa fileirinha. Mas imagina um monte de fileira, vai indo assim. Sim, se for pouco, dá para fazer. Tá. Aí exatamente o que você falou. Essa mão francesa seriam tubos rígidos de alumínio, que é o chumbador de alumínio. Ele vai na madeira. E aí, mas aí a boca, que é a abertura e inclinação, é pouquinho. Então o telhado tá para lá para baixo e as placas abrem aqui. E aí você bota as placas exatamente para o norte. Pro norte. Necessário. Mas assim, você esteticamente você fica com um telhado assim, um negócio assim lá. E se for muito assim, você tem que ter cálculo estrutural, entendeu? Mas aí você, como um bom arquiteto, você cria alguma coisa nessa situação. O melhor seria. Não é? O melhor seria. Então, o melhor seria que muita gente faz, às vezes. Às vezes entra telhado pro norte lá, faz uma retícula, se chama de retícula, o cara constrói lá uma adega de uma coisa lá embaixo, um canil e bota as placas lá. É isso aí. Então tem-se uma possibilidade para posicionar essa placa do lado certo. Então, isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma laje. E foi permeabilizada com contrapiso, com tudo. Essa casa está em construção. Na época estava até em construção, tá vendo? Está em construção aí. Na foto aqui, e aqui ia ter um telhado para botar mais placas aqui depois. Então assim, aí botou uma fileirinha aqui, uma fileirinha aqui, uma fileirinha aqui, tal. Esse cliente, só dou um exemplo, ele quis com o microinversor. Mas por causa dessas sombras aqui, ó. Por exemplo, isso aqui dá sombra aqui, por exemplo, isso aqui é sol da tarde, né? O sol da tarde está aqui. Essas aqui sofrem com o sol da tarde, essas duas aqui sofrem com o sol da manhã, olha essa altura da caixa d'água. Aí essas aqui não sofrem. Aí ele quis deixar separado porque o microinversor também é mais fácil depois para você pegar por placa, é micro por placa. Aí depois ele seria acrescentar essas placas em cima, ele botava mais um grupinho de micro e tal. Então dá essa flexibilidade micro. Então essas aqui são as possibilidades. Eu quis mostrar para vocês as possibilidades, o que dá problema, o que não dá, entendeu? Então assim, em cima disso aqui mudaram as leis. Aí desacelerou o mercado. O que mudou? Hoje você injeta na rede e antes você gerava 1 e ficava com 1. Hoje você injeta 1 e está ficando praticamente com 0,85. Mas aí qual que é o segredo? Se você injeta tudo que você produz, tipo uma casa de campo, você não está lá e está só injetando para mandar para cá. Se você injeta tudo, a perda vai ser os 15%. Se você tem consumo, mora na casa e está utilizando ali, foi só metade, você projeta para consumir 1.000. Só que 500 você consome de dia e 500 à noite. Você dá uma... Os 500 do dia, você já vai pegar direto do sol e não vai trocar. Então você só trocou metade. Se você trocou metade, incidiu 15 só sobre a metade. Então foi um impacto total de 7,5. Então por isso que eu te falei, depende do impacto. Mudou as regras para quem está jogando de um lugar para outro. Mas para quem tem dentro da casa, o impacto é muito pequeno, é 7,5% pior. Só que tem uma outra coisa que melhorou no mercado. Os preços só caem. Só cai, não só... Depende do dólar, se o dólar cair, cai instantaneamente. Mas além do volume das vendas, o mundo inteiro está comprando placa e vai caindo o preço. Está ficando popular, vai caindo o preço. Então, se o cara tem consumo próprio, caiu só 7% a viabilidade. Mas a placa melhorou, caiu 10%. Então, eu perdi de viabilidade 7,5%, mas ganhei de preço 10%, opa, vou fazer ainda. Agora um cara, por exemplo, que está perdendo os 15%, que está mandando e tal, as placas para chegar a uma queda de 15% já é mais difícil, né? Está 10% ainda e fica estacionado nisso e tal. Então esse estudo, tudo é caso a caso. Mas se você me perguntar se ainda é viável isso, claro que é. Vai ficar pagando conta para EDP? Assim, e todas as contas têm taxa mínima. Até a que você recebe um apartamento aqui em Vitória, por exemplo, e a que você gerou lá, essa que você está gerando até as plaquinhas lá tem taxa mínima, e essa que você está consumindo aqui, você nunca para de pagar conta. Mas só em reduzir, não pagar tudo para EDP. Uma coisa também que é isso que eu estou querendo perguntar. Porque, pessoal, você falou muito bem das vantagens. Eu queria saber com relação às desvantagens. Por exemplo, a manutenção, você fala,
A placa dessa tem quanto aí de medida? Você falou que um urubu que tem aproximadamente 40, ele é suficiente para interferir tanto? E eu queria saber, custo de manutenção, imposto... A gente tem tempo? Eu quero também falar. Tem dois palestrantes ainda. Então, o que eu vou fazer, até em respeito também aos outros palestrantes? Pega um zap e, tipo assim, bombardeia lá. Exemplo, se eu demorar às vezes para responder, me perdoa, mas eu respondo. Mas às vezes demora de tarde até de noite, mas eu limpo tudo de noite no WhatsApp, pode perguntar. Mas assim, o que eu queria te falar é o seguinte, é muito, de verdade, não é porque eu trabalho com isso não, porque eu estou aqui, não é cliente final, é arquiteto, é muito pouca desvantagem. Energia solar é muito pouca desvantagem, dá pouca manutenção, dá pouco problema. Quando cai uma bala perdida, isola uma placa. Se for microinversor, só perdeu aquela placa. Se for string, perdeu 9, que é um bloco. Então assim, parou 9, eu diminuo de produzir, às vezes não para, às vezes só diminui de produzir, o caiu, parou de produzir. Então assim, é muito pouco impacto, pouca desvantagem para muito benefício. O que eu fazer? Só uma outra pergunta. Até quantos endereços eu consigo mandar energia? 100 unidades, vou dar 1% para cada um. 100 tem limite. Não, assim, no mesmo nome eu consigo, se eu tiver 4 apartamentos. Já teve cliente que mandou 52. Pode mandar 100 unidades. Vamos comer. Isso acontece muito, tá? Desculpa, eu passei muito tempo aí. É que a gente não sabe pra caramba. Coisa que você tá falando aqui agora, eu fico às vezes meia hora pra muita gente. Essa bandeja toda, tá? Eu amo isso. Historicamente, tem maturidade para isso. Depois quando a gente só dá aquela folgada, a gente não dá conta. O cara vai mandar conta, mas eu sou gasto X, você vai gastar X mais Y. Você vai querer consumir. Mas existe um controle, né? Por exemplo, ó, tem 1000 de geração, sobrou 500. Nossa empresa faz tudo. Faz o dimensionamento, faz as paradas de sala, dimensionado na pós-venda. Cara, mas tem que ser Ai, meu Deus, Nossa Senhora do Essas coisas você pegou uma informação que você precisa do resto. Mas sem homenagem a Então, aí depois de vaga de 2,7. Deixa eu comer sentada. Eu vou te passar um momento. Agora tá. Agora tá pagando. É de 7 meses, tá? 908 28 29. Aí o G só. E o gosto é mais
você consegue até material. Você consegue Mas é uma menina, viu? Vitória até o tempo usou rap. Mas é uma menina, gente, ela ama. Aí, vamos fazer o seguinte, deixa eu comer, né? Que a gente tá podendo. Ninguém Quem malha pode comer, gente. A gente malha pra comer. Né? A gente malha pra comer. A gente tem mais menos 30 e poucos orçamentos por semana e fecha o dinheiro. Cada 30 orçamentos fecha o se eu Aqui. Na verdade era o que você falou, né? Mas isso eu não pegava o seguinte, porque não tinha braço. A gente dá jeito, não dizia não, mas isso é bom, sabe? Mas foi bom, sabe? Porque tirar o espaço para vocês não Pode passear? Não, eu pego passeando, então, né? eu faço isso. Se for pra passear, vai ter Ele fez até o orçamento de você anterior, escolheu o outro que é mais barato, ou também você? Não, por que eu falo isso? Porque é muito caro pra gente fazer. É muito pior do que fazer. Refazer é muito pior do que fazer. Ainda coloca o nome pra vocês depois. Não, o resto é o que acontece? Eles cobraram no pós-venda já, pensaram no pós-venda, depois a gente mostra, depois a gente... Então, é muito caro, por exemplo, uma instalação que você... Ninguém mais está feliz. Eu não sei. Daí o dia, né? Calça, né? 10 garantia, 5 de garantia contra 2 garantias. Eles vão voltando, vou pegar o pratinho, sentar, né? Eu acho que é salgado. Mas igual eu falei, que é bom pra você. Eu interessei por exemplo, triplicar ela, pra ver, eu não sabia que é doideira, eu queria que pra dentro do muito rápido. Eu preferi fazer o quê? Irmão, você consegue esperar 3 meses de entender? Não, não consigo. Aí já traz o espaço. Aí só fica aqui aberto, então, tipo, Gente, bom dia, gente. Vamos reorganizar aqui. Tem praticamente almoçando nesse horário, né? Queria agradecer ao Guido, a palestra, foi muito bacana. Acho que tem muitas dúvidas, como ele falou, a gente vai se contactando aí ao longo da semana. Deixa eu contato, né? Pode deixar. A gente vai mandar também as apresentações via e-mail para todo mundo. Queria apresentar a Sara Francisco. Ela é graduada em Engenharia Ambiental. Sara é colega de mestre em Saneamento Ambiental pela UFSC, MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV, CEO da Biogen, coordenadora da Comissão de Saneamento da APE Espírito Santo, com mais de 10 anos de experiência na área de gestão de dimensionamento de projetos de saneamento ambiental, destacando a área de reuso de águas, monitoramento e licenciamento ambiental. Então, a palavra para o Sara. A gente está trabalhando nessa questão das possibilidades de sustentabilidade no uso da construção civil. Falamos de posicionamento da construção, né, os recursos naturais sendo utilizados, fotovoltaica, e agora a gente vai falar um pouco do reuso de água. E por fim, de automação, né, Jefferson? Então a gente agradece mais uma vez e a gente vai, como a gente está vendo que o tema inclusive é um tema bastante atrativo, talvez a gente faça novas palestras, novos cursos ao longo do ano, tá? Sara, obrigado. Obrigada pelo convite, eu agradeço a todos pela presença. Eu ia começar me apresentando, mas já que o Pedro fez isso, a gente já